Olá! Nessa aula vamos falar sobre a third conditional, que são orações utilizadas para falar sobre situações que poderiam ter acontecido no passado, mas que não aconteceram, e as eventuais consequências disso. Veja o exemplo. If you had studied, you would have passed the exam. Então, aqui eu tenho a oração condicional, é a que tem o if, a que dá a condição, não é? Então, se você tivesse estudado, aí a oração principal, you would have passed, você teria passado. Então, o que é que eu tenho aqui? Na oração condicional, eu vou ter sempre aqui o had, mais o particípio passado do verbo principal. O que é esse particípio passado? É aquela terceira coluna, por exemplo, na tabela de verbos, que você tem tabela de verbos irregulares, por exemplo. Né? Como aqui é um verbo regular, é com ed, tanto para o passado quanto para o particípio passado. Mas, por exemplo, se eu tenho lá o verbo to go, o passado dele é went, o particípio passado desse verbo é gone. Então, esse particípio passado, essa terceira coluna, que é utilizada nessa third conditional, ok? Então, eu tenho lá na oração principal sempre o had mais o particípio passado do verbo principal e na oração principal sempre o would have, que é teria, mais particípio passado do verbo principal. Então, se eu tivesse, se você tivesse, se ela tivesse, aqui não muda, sempre had. E aqui é sempre o particípio passado. Então, por exemplo, se eu tivesse ido para São Paulo, eu teria me encontrado com ela, por exemplo. Se eu tivesse ido, tivesse feito, tivesse comprado, tivesse vendido. Então, esse se eu tivesse é sempre if I had. E vendido, comprado, ido, visto, particípio passado do verbo, ok? Bem, e na oração principal, o would have. Que o would have é sempre o quê? Teria, teria passado, teria comprado, teria visto. Então, aqui sempre o would have. Vamos lembrar um pouquinho, vamos falar um pouco sobre os três tipos de oração condicional. Acho que vale a pena a gente revisar nesse momento aqui. Olha. Então, a primeira condicional, eu tenho o exemplo aqui, if you study, you will pass. Então, observe só. Se você estudar, você passará na prova, no exame. Então, é uma situação real. Se você estudar, você passará. Então, eu tenho aqui, na oração condicional, verbo no presente. Na oração principal, verbo no futuro. Já na segunda condicional, que nós vimos na aula passada, ela vai exprimir situações com probabilidade pequena de acontecer, com improváveis, impossíveis. Então, eu tenho aqui, if you studied, you would pass. Se você estudasse, você passaria. Mas você não estuda, você não tem tempo, você não gosta, ok? Então, se você estudasse, você passaria. Na primeira condicional, se você estudar, você passará. Então, eu tenho aqui verbo no presente, na primeira, futuro. Aqui, verbo no passado, verbo no futuro do pretérito. E o terceiro caso, que é o que nós estamos vendo nessa aula, que é a third conditional. Então, veja, if you had studied, you would have passed. Se você tivesse estudado, você teria passado. Então, observe bem essa diferença. Olha, na primeira condicional, se você estudar, você passará. É possível, é provável, uma situação possível e provável de acontecer. Na segunda, se você estudasse, você passaria. Uma situação difícil, porque você não gosta de estudar, você não tem tempo para estudar. Já na terceira, se você tivesse estudado, você teria passado. Ou seja, o exame já foi. Você não passou, você reprovou. Por quê? Porque você não estudou. Então, essa é uma situação que poderia ter acontecido e não aconteceu. Ok? Então, veja bem, a third conditional vai exprimir aquela situação lá no passado que poderia ter acontecido e não aconteceu.
ok? Se eu tivesse recebido aquele dinheiro, eu teria comprado o seu carro. Eu não recebi o dinheiro, não comprei o seu carro e você vendeu para outro. Então não dá para eu comprar mais esse seu carro. Por quê? Por conta de uma situação que não aconteceu lá no passado. E vamos ver a estrutura da third conditional. Então sempre, olha, a oração condicional, if, vai ter o verbo had, sempre had, se eu tivesse, se ela tivesse, se nós tivéssemos, mais o particípio passado do verbo. E a oração principal sempre would have mais particípio passado do verbo. Olha o exemplo, aqui ó, oração condicional. If I had studied, se eu tivesse estudado mais, I would have passed. Eu teria, would have é sempre, olha, teria passado no exame. Então, I failed, olha a explicação, I failed the exam. Eu reprovei no exame. Por quê? Porque I didn't study hard enough. Porque eu não estudei o suficiente. Então, é uma situação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu e influenciou aqui, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. If the weather had been better. If the weather had been better. Had mais particípio passado. Então, se o tempo tivesse estado melhor, I would have gone. Eu teria ido para a praia. If you had told me. Se você tivesse me dito, I would have taken a taxi. Eu teria pego um táxi, não é? Particípio passado do verbo. Você tem o verbo take. O passado dele é took. Particípio passado do verbo principal aqui vai ser taken. Então tá aqui, ó. Would have taken. Teria tomado um táxi. Teria pego um táxi, ok? Mais um exemplo. You would have gone to the university if you hadn't moved to another city. Então veja bem, aqui eu tenho a oração condicional aqui, ó, tá? Então a oração condicional tá aqui. Na oração condicional eu vou ter o had, sempre o had. Aqui está na negativa, mas é o had, mais o particípio passado do verbo principal. Então, se você não tivesse mudado para outra cidade, you would have gone to the university. Would have gone. Você teria ido. Olha o particípio passado aqui do verbo go. Ó. Go, passado. Went, particípio passado. Gone. Então, would have gone. Would have teria ido. Então, a primeira condicional. Se você estudar, você passará no exame. Verbo no presente, na condicional. Verbo no futuro, na oração principal, uma possibilidade real, algo realmente possível de acontecer. A segunda condicional, se você estudasse, você passaria, mas eu sei que é uma situação muito difícil, você não tem tempo de estudar, então eu uso o verbo no passado na oração que tem o if e verbo no futuro de pretérito com would na oração principal. Já, se você tivesse estudado, você teria passado. Você não estudou, o exame já foi, você foi reprovado. Então, é uma situação que poderia ter acontecido lá no passado, que teria mudado essa situação aqui, de você passar no exame ou não. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima.